Olá, meu nome é Daniel Bozon, eu sou advogado e doutor em Direito. Eu trabalho com foco em negociação e na busca de soluções mais eficientes e mais rápidas para problemas jurídicos, de preferência fora do judiciário. Nesse vídeo eu vou utilizar um instrumento para tentar compreender uma realidade, utilizando de cenário, de simplificações, e no caso perguntar, será que a vitória do Lula ou Bolsonaro reflete a vontade geral da população? Tá? Eu vou tentar mostrar que não. Tá? Ainda assim, eu queria destacar que, como a frase do Winston Churchill, a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Então, por mais que o resultado que eu vou mostrar aqui não leve exatamente ao que mais beneficia, a população, do ponto de vista da própria população, ainda é o melhor sistema que temos. Também queria ressaltar que, especialmente nesse momento de muita polaridade, que para não perder o foco no seu bem-estar, as pessoas muitas vezes estão deixando de fazer coisas que elas gostam, de ter bons relacionamentos, para ficar brigando. Isso aí gera ansiedade, gera depressão. Então sempre tem uma preocupação aí que a vida já não é fácil, então se a gente dificultar mais ainda, isso é muito ruim, tá? Não só para a gente, mas para as pessoas próximas. Então vamos lá, então nessa simplificação, nesse cenário, eu vou trabalhar como se o Lula tivesse 1/3 dos votos, Bolsonaro 1/3 e outros 1/3. A gente está falando aí de 157 milhões de pessoas que podem votar no Brasil. O Lula teve 57 milhões, um pouco mais de 1/3. O Bolsonaro teve cerca de 1/3. E outros, que incluem abstenção, e também votos brancos e nulos, eles também acabaram tendo menos que 1/3, mas próximo disso. Então, de forma para simplificar, dá para utilizar esses percentuais. Então vamos lá, Bom, os eleitores do Lula, que inclui quem gosta do Lula, quem ama o Lula e quem odeia o Bolsonaro. Então, se o Lula ganhar, eles vão ficar com 1 grau de felicidade, 1 ponto de felicidade. Tá? Poderia ser outro número aqui, mas isso aqui, a questão é para ajudar a compreender a realidade, isso aqui ajuda. Então, tá um ponto de felicidade. Se o Bolsonaro ganhar, eles vão ficar muito tristes, tá? Então eu coloquei menos 1 ponto aqui. E se tiver a vitória da Tebet ou do Ciro, ou de algum outro que não seja de esquerda, eu estou considerando que ou eles são indiferentes, ou seja, nos eleitores do Lula tem alguns que iriam gostar, outros que não iriam gostar, mas que na média eles seriam indiferentes, ou o que eu acho, que eles tenderiam a falar assim, tá ok, tá, não é o Lula, mas estou razoavelmente feliz, em grande parte porque o Bolsonaro não ganhou. No caso do Bolsonaro, a mesma coisa, tá? Então os eleitores do Bolsonaro incluem aqueles que gostam dele ou que acham ele um mito, etc. E aqueles que são contra o Lula. Então faz parte. Então, se tiver a vitória do Lula, eu estou considerando aqui que o eleitor do Bolsonaro vai ficar muito triste. Eles têm uma rejeição alta pelo Lula. Vitória do Bolsonaro mais 1 ponto, vitória da Tebet ou do Ciro, ou eles são na média indiferentes, ou eles teriam alguma satisfação, em grande parte também porque o Lula não ganhou. Bom, então os eleitores de outras pessoas, aqueles que se abstiveram, ou seja, que não quer Lula nem Bolsonaro. Então, no caso de vitória do Lula, eles poderiam ficar na média indiferentes, alguns, por exemplo, eleitores da Tebet iam gostar da vitória do Lula, outros não iam gostar. Somando isso aí, a gente teria 0 grau de satisfação, ou uma indiferença. Ou, o que eu acho mais provável, é que teria algum grau de insatisfação. Por isso coloquei menos meio ponto aqui, se tiver a vitória do Lula. Mesma coisa a vitória do Bolsonaro, ou eles tenderiam a ficar indiferentes ou ter algum grau de insatisfação. E no caso de vitória da Tebet ou do Ciro, tá? Eu sei que eles são diferentes, o eleitor da Tebet é um, o eleitor do Ciro é outro, mas eu estou considerando aqui que eles ficariam um nível de satisfação alto. Porque também não teria nem Lula nem Bolsonaro. Então, se você não concordar com esses pressupostos, escreve aí embaixo, vamos ter uma discussão saudável aí, que a discussão sempre é boa, se for saudável. Bom, resultado então dessa minha análise.
Se tiver a vitória do Lula, os petistas ficariam muito felizes, 33 pontos, bolsominions muito tristes, ou com muita raiva, menos 33 pontos, e aí acabaria que isso a felicidade de um anularia a felicidade né, seria anulado pela infelicidade do outro. E os outros, né, que não queriam, na verdade, nem Lula nem Bolsonaro, eles tenderiam a ficar ou indiferentes ou a ficar insatisfeitos, né? Então, provavelmente o resultado ficaria entre aqui 0 grau de satisfação e menos 17, né? Ficariam, né, bastante insatisfeitos. No caso de vitória do Bolsonaro, né, seria o inverso, né? Os petistas ficariam muito tristes, bolsominions muito felizes e os outros também, ou na média, indiferentes ou ficariam meio, o que eu acho, ficariam mais tendentes a tristes. Então o resultado 0 a menos 17. Então, ou seja, o resultado que a gente vai ter nas eleições, dado que Bolsonaro e Lula foram para os segundo turnos, nessa minha análise, é que a população brasileira, em geral, na média, vai ficar insatisfeito, porque petista, felicidade de um vai anular a felicidade do outro, em relação a Bolsonaro, bolsominions e petistas, né, que eu estou chamando, e os outros ficariam meio insatisfeitos. Bom, no caso de vitória da Tebet ou do Ciro, né, ou de algum outro que não seja assim, muito de esquerda, os petistas eu acho que ficariam indiferentes ou teriam até algum grau de felicidade. Então eu coloquei 17 pontos, né, como se fosse 0,5, né, não é 1 ponto como eu coloquei em caso de vitória do Lula, mas ficaria algum grau de satisfação. Os bolsominions também a mesma coisa, e os outros ficariam muito felizes, em grande parte porque não teria nem Lula nem Bolsonaro. Então o resultado aqui é 33 a 50 pontos. Você vê que é uma diferença muito grande em relação à vitória do Lula ou do Bolsonaro, que na minha perspectiva aqui, na minha análise, seria negativa. Então, gente, eu estou falando isso aí como eu estou analisando o que seria o sentimento da população brasileira, tá? Não estou fazendo uma análise se o governo da Tebet seria melhor do que do Lula ou do Bolsonaro, tá? Não é isso que eu estou analisando. Então, conclusão, a racionalidade coletiva ela é diferente da soma das racionalidades individuais. O resultado da eleição, tal como posto, não vai, na minha visão, refletir o que seria se fosse possível fazer uma negociação eficiente entre todos os brasileiros. Eu acho que se fosse possível isso, a gente estaria chegando no meio termo. Bom, se você gostou dessa análise, quiser incentivar esse tipo de vídeo, né, dê um like aqui. E eu estou postando outras questões relacionadas ao aumento do bem-estar, a pensar a sociedade brasileira, soluções jurídicas, e acompanhe, né, se for o caso. Tá? Um forte abraço, muito obrigado e até mais.